Sejam muito bem-vindos ao Café a Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas, café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Nós, Cardeal Roberto Bellarmino, tendo entendido que o Sr. Galileu Galilei é caluniado e acusado de ter abjurado nas nossas mãos e também de ter sido punido por isso com penitências salutares, e estando em busca da verdade, dizemos que o referido Sr. Galileu não abjurou nenhuma de suas opiniões ou doutrinas em nossas mãos ou nas mãos de outros aqui em Roma, nem em qualquer lugar que conheçamos, nem mesmo recebeu penitências salutares ou qualquer outro tipo de penitência. Bernardo, temos aqui esta citação do cardeal Roberto Bellarmino, como aqui o início diz, não é? No atestado que escreveu ao Galileu quando começaram a haver confusões por causa da reunião com que acabámos o episódio passado, não é? Exatamente, Gonçalo, foi mesmo isso. Nós daqui temos perante nós um documento histórico. O Galileu não deixou de mostrar, uns anos mais tarde, quando começou o seu julgamento em Roma. Ele famosamente retirou do bolso, talvez já amarelecido pelo tempo, não é? Este atestado que ele pediu ao cardeal Bellarmino e que o cardeal Bellarmino lhe passou no dia 26 de maio de 1616. E é um documento que o Galileu pede para se poder defender, para dizer que realmente os rumores de que ele foi a Roma para ser julgado, castigado, proibido, punido, eram rumores infundados. E é daí que vem este atestado do cardeal Bellarmino, que é tão importante que o Galileu vai guardá-lo para se defender mais tarde, quando estiver perante o julgamento. Então, mas pronto, nós para começarmos este episódio aqui, pronto, antes de mais, olá a todos, estamos de volta com a nossa saga do caso Galileu, como já devem ter percebido. É a nossa interminável saga. Exato. Para começarmos aqui, nós estamos a dar um salto um bocadinho à frente em relação ao sítio onde terminámos no último episódio, não é? Portanto, nós estávamos com o Galileu a reunir-se também com esta personagem, não é? O cardeal Bellarmino. Houve uma conversa entre eles e nesta conversa isto resultou aqui em alguns mal-entendidos que se vieram a manifestar mais tarde. Motivo pelo qual agora estamos a começar com esta citação. Mas o que é que aconteceu aqui, Bernardo? Porquê é que foi necessário o cardeal Bellarmino passar este atestado ao Galileu? Bem, nós quando vamos ao início deste ano, 1616, nós temos um Galileu muito preocupado que o Papa venha a condenar o modelo de Copérnico, que é tão querido para o Galileu. E ele viaja a Roma para evitar que isso aconteça. É por volta desta altura, no começo deste ano, que o Papa pede a uma comissão de teólogos um parecer técnico. E essa comissão de teólogos, que pouquíssimo olhou para o assunto, reuniu-se um par de vezes, decidiu que o copernicanismo era herético. O Papa claramente não terá concordado com essa conclusão tão avantajada, porque o Papa não promulgou esse parecer dos teólogos como uma decisão para toda a Igreja. Ou seja, não saiu da conclusão dessa comissão, que foi uma conclusão de uma comissão privada, não saiu um documento oficial para a Igreja. Mas em vez disso, o Papa, para acalmar os debates e para acalmar os ânimos, em vez disso, opta por fazer algo mais suave, que foi colocar no índex de livros proibidos, colocar 3 livros, 2 deles de copernicanos, não é? O livro do próprio Copérnico e o livro erudito do Diego de Zúñiga. O Diego de Zúñiga tinha escrito um livro sobre uma passagem em Jó. E estes livros poderão voltar em circulação depois de serem corrigidos. O objetivo aqui é só evitar que se fale categoricamente do movimento da Terra. Se as expressões forem suavizadas e se falar de forma hipotética, os livros poderão voltar. E é completamente proibido. O problema principal aqui não é eles defenderem o copernicanismo enquanto hipótese. Não é? O problema aqui é eles afirmarem eles como verdade factual. Sim. Que é verdade e nós sabemos que isto é assim. E isso, nos episódios que fizemos anteriormente, especialmente nas primeiras partes, nós já vimos que, pronto, a esta data, os argumentos científicos que se tinham não permitiam... Não eram demonstrativos. E, além disso, havia séculos de tradição ptolemaica geocêntrica, inclusive séculos de tradição da patrística, dos padres da Igreja, que, à luz do geocentrismo da sua época, nos primeiros séculos da nossa era, interpretavam os movimentos dos astros à luz do modelo de Ptolomeu. E, por isso, para a Igreja, mudar
a interpretação que fazia das escrituras à luz da ciência ptolomaica da altura precisava de provas que não existiam. Este é o contexto filosófico ou teológico desta questão do movimento do sistema solar. E a dizer que este decreto proíbe ainda, e acho que esta proibição, a terceira proibição, é muito informativa, proíbe o livro do Padre Foscarini. E nesse livro, o Padre Foscarini, que era também super entusiasta do modelo de Copérnico, o livro era todo sobre as escrituras. O Padre Foscarini queria mostrar que o modelo de Copérnico era o mais compatível de todos com as escrituras, não é? E pronto, este decreto do índice diz, não vamos estar aqui a entusiasmar-nos com o Copérnico a esse ponto, e pronto, os dois livros bastante técnicos do Copérnico e do Diego de Zúñiga, sim, poderão voltar em circulação depois de serem ajustados aqui e acolá. O livro do Padre Foscarini não, porque era um livro de tal forma fã do Copérnico que interpretava as escrituras à luz do Copérnico, o que a Igreja achou que era muito pouco prudente. E no fundo o que acontece é o Papa pedir ao cardeal Bellarmine para chamar o Galileu à sua casa, não é? E dizer, olha, este decreto vai sair. O Galileu era uma pessoa importante, era o embaixador científico da Toscânia, e informá-lo que vai sair no dia 5 de março um decreto e que vai proibir estes livros, mas que o próprio Galileu que fique sossegado, porque isto não é nada de pessoal, no fundo. É o que está aqui a acontecer nesta primavera deste ano. Eu, por acaso, eu não me lembro se falámos nas partes anteriores sobre isso, mas isto provavelmente é um tema que, se tivesse acontecido há alguns anos antes, não tinha causado o problema que causou, não é? Só que é preciso vermos pelo contexto histórico, não é? Nós vimos isso, nós vimos há pouco tempo. Estamos pouco tempo depois do início da Reforma Protestante, e por causa disso, este tema da interpretação das Escrituras é algo que está numa fase complicada, não é? Portanto, no fundo, as autoridades têm todas as antenas no ar para qualquer coisa, e naturalmente, quando a pessoa está muito preocupada com um certo assunto, às vezes há falsos alarmes, não é? E ainda bem que recordas isso, porque a Revolução Protestante transformou metade da Europa em Estados cristãos que já não obedeciam ao Papa, não é? Em que já não havia hierarquia eclesiástica tradicional, não é? E é um contexto realmente, é um macro contexto muito importante para explicar porque é que Roma tem as antenas no ar, como tu dizes. E depois há um micro contexto que falámos também nos outros episódios anteriores, que é aquele famoso jantar em casa da Grande Duquesa Medici, que no fundo quer ouvir a opinião dos dois lados do debate, não é? Dos ptolomaicos e dos copernicanos, e esta discussão científica, quando vem para a corte da Toscânia e se torna num debate de cortesãos, o Galileu aparecia com argumentos científicos a favor do modelo de Copérnico, e os seus opositores, que facilmente perdiam no debate científico, ou alguns deles perdiam no debate científico, viam-se limitados a ter que usar argumentos teológicos, não é? Ou seja, quando a pessoa fica esgota o arsenal de argumentos científicos, começa a dizer, bom, mas veja também, não é? A Grande Duquesa, que os argumentos do Sr. Galileu são contra as Escrituras, não é? E pronto, e no fundo, quando entra em cena a questão das Escrituras, é quando aqui o calo se azeda e começa a haver denúncias do Galileu à Inquisição feitas pelos seus inimigos. Falámos também aqui na Liga dos Pombos, do Lodovico delle Colombe. Este grupo de adversários de Galileu começam a fazer jogo sujo, por assim dizer, e a fazer chegar denúncias à Inquisição. E por isso é que Galileu tem que ir a Roma. Falámos um bocadinho também do procedimento que a Inquisição tinha quando chegavam denúncias anónimas, não é? Sim. Não era só assim, não, por dar aquela palha, não é? Só, olha, não gosto de uma pessoa, vou-te denunciar e já está, não é? E vais preso, não era assim que funcionava, não é? Exato, essas denúncias eram arquivadas, fazia-se uma pastinha, mas se não houvesse indícios da prática de nenhum crime, a pessoa avisada não era sequer importunada, não é? Que foi, aliás, o que aconteceu. Sim, as denúncias as anónimas até eram descartadas, não é? Sim, até eram descartadas se fossem anónimas, exatamente. E, portanto, depois chegamos aqui, uns poucos dias antes de sair este decreto, que vai proibir estes 3 livros, não é? Há a tal reunião fatídica, que já referiste, Gonçalo, em casa do cardeal Bellarmine, em que está presente o comissário-geral Seguisi, do Santo Ofício. O cardeal Bellarmine tem a missão do Papa de informar que vai sair um decreto, não é uma coisa pessoal, é uma cortesia que se faz ao Galileu, mas a verdade é que este comissário-geral do Santo Ofício deposita na pasta Galileu um papel não assinado, que é uma espécie de uma ata do que terá acontecido nesse dia, e nessa ata diz que o Galileu foi proibido pelo cardeal de ensinar, defender, de qualquer maneira que fosse, oralmente ou por escrito, o modelo de Copérnico. E supostamente... E há a dúvida... Só deveria haver um documento desses se o Galileu não tivesse aparecido. Ora bem, aqui isto era completamente contrário ao procedimento do Papa. Sim.
Sim, e mesmo o texto do documento não... Pronto, não é óbvio qual é que seria, não é? Mas de qualquer forma o documento só lá estaria em princípio se ele não tivesse comparecido, mas ele compareceu, portanto é estranhíssimo. E é curioso como os rumores romanos, não é? Devem ter circulado, porque a partir do final de fevereiro em diante, com o Galileu ainda em Roma, certamente que circularam rumores de que o Galileu abjurou, porque começámos este episódio, Gonçalo, com tu a leres o atestado do Cardeal Bellarmino, que é um atestado que ele assina em maio. E é interessante porque este atestado, como fala e diz que o Sr. Galileu não abjurou, na nossa mão, nem noutros aqui em Roma, não é? Isto só pode ser uma resposta a rumores, não é? Portanto, os rumores começaram rapidamente a circular de que o Galileu levou um ralhete, não é? Mais do que um ralhete, levou uma proibição de defender de qualquer forma que fosse o modelo de Copérnico. Mas o Galileu realmente não sai da reunião com o Cardeal Bellarmino assim com essa percepção dos acontecimentos, não é? E até acho que, Exato. que nós lemos até... E é engraçado que o Cardeal Bellarmino não assina esta injunção especial. Portanto, Sim, esse documento não está assinado por ninguém. Não, o que é curioso é que não está assinado por ninguém. Né? Ninguém assina. O que não quer dizer que seja um documento falso, porque depois os historiadores... Recordo-me agora de um historiador, o Aníbal Fantoli, que escreve sobre este assunto delicado, e ele diz que era prática na altura que documentos oficiais de um processo fossem colocados na pasta. Se a pasta estivesse assinada, era o suficiente. O que lá se colocasse tinha caráter de documento oficial. Portanto, não podemos deduzir que por não estar assinado é um documento falso, ou forjado, ou não histórico. É simplesmente inconclusivo, não é? E hoje em dia os historiadores não têm a certeza do que é que aconteceu. E nós remetemos os nossos ouvintes para esse episódio, para o episódio anterior, para a parte 6, porque aí analisamos ao detalhe os vários cenários do que pode ter acontecido nesse dia 26 de fevereiro. Mas no fundo... Portanto, assim, os nossos ouvintes ficam avisados, tenham muito cuidado quando assinarem pasta. Exatamente. Muito cuidado com o que se assina. Mas aqui, na verdade, o Galileu não assinou, não é? Aparece este papel a dizer que ele foi proibido uma série de coisas, mas, na verdade, como vamos ver daqui uns anos mais tarde, não é? Este é o cerne do processo Galileu. Será que ele desobedeceu ou não? Porque no ano 33, uns anos mais tarde, quando o Galileu é chamado à Inquisição, ele vai ser julgado por desobediência, porque vai-se encontrar este papel perdido lá na pasta, não é? Portanto, este papel é fatídico. Este papel é que vai ditar o rumo dos acontecimentos. Mas ainda estamos em 1616. O Galileu está contente e regressa a casa, parte de Roma, não é? Com aquele tom positivo que acho que até chegámos a citar no último episódio, em que ele escreve ao secretário de Estado de Toscânia a dizer que por aquilo que o êxito demonstrou, o parecer dos meus inimigos não encontrou correspondência na Santa Igreja. Não é? Este tom de um Galileu entusiasta, otimista, ele no fundo recebeu este atestado, ninguém está contra ele, e ele evitou que o Papa proclamasse o modelo de Copérnico como heresia, não é? Portanto, ele no fundo conseguiu evitar que Roma chamasse heresia ao modelo de Copérnico, e para ele é uma missão cumprida, é uma missão bem sucedida. Mas aqui temos que dizer aqui este detalhe, não é? Porque de facto o argumento para o Index ter tomado esta decisão, não é? De colocar o livro do Copérnico e mais os outros 2 livros no índex dos livros proibidos, é que eles tinham um conteúdo que era contra as escrituras, não é? Era o que dizia, foi o argumento da congregação do Index. Mas aqui depois acaba por ser um bocadinho uma questão técnica, não é? Porque o Index dizer que os livros têm conteúdo contra as escrituras não é o mesmo dizer que é conteúdo herético, não é? Isso é super importante o que tu acabaste de dizer. E nós também comentámos isso nos episódios anteriores. Quando há uma ideia que, à primeira vista, é contrária à interpretação habitual das Escrituras, a Igreja, sobretudo neste contexto, não está aberta a esse tipo de especulações teológicas. Noutros séculos, sim. Neste século, em que a Igreja está a tentar reagir ao protestantismo, é um mau momento para esse tipo de discussões. Mais ainda quando essa ideia que está a ser proposta, que é o movimento da Terra, é uma ideia contrária ao senso comum, é uma ideia contrária à ciência da época, e é uma ideia que ainda por cima pode ser harmonizada, e já falámos nisso, através do modelo Tycho Brahe. Não é? Ou seja, se há uma opção científica, de tecnologia de ponta, diríamos hoje, não é? Que é o modelo Tycho Brahe, que é um modelo que não é contrário às Escrituras e que explica o movimento dos astros, não é? Porque é que a Igreja haveria de querer ir para uma discussão em torno do modelo de Copérnico, que é contra o senso comum e que é contra o senso normal das Escrituras? Não faria nenhum sentido, não é? E é interessante que eu acho... Sim, eu acho que nós lemos no episódio passado, não tinha certeza, que há uma citação
muito conhecida do cardeal Bellarmino que diz precisamente isso, não é? Ou seja, o copernicanismo é contra a interpretação habitual das Escrituras e que nós não vamos abdicar dessa interpretação se não houver provas concretas de que isso de facto é assim, não é? Sim, o cardeal Bellarmino diz isso, mas quer dizer... Sim, que se houver evidências que obriguem a uma nova interpretação, pois que a Igreja as fará. Mas é preciso que haja evidências suficientes, não é? Até porque de facto é um tema... Não é um tema de fé nem de morais, não é? Portanto, como nós já vimos, não sendo um tema de fé nem de morais, é opinável, no fundo, não é? Do ponto de vista da fé. Mas o cardeal Bellarmino tem essa citação famosa em que se mostra bastante aberto a isso, mas é preciso provas, não é? E o cardeal Bellarmino, tendo a posição que tinha também dentro da Companhia de Jesus, não é? Que era o top... O cardeal Bellarmino era o teólogo do Papa. Ele estaria era o bem, teólogo do Papa na época. Ele estaria bem a par da parte científica e da parte teológica, não é? E com o cargo que ele ocupava como teólogo do Papa Paulo V, o cardeal Bellarmino tem uma autoridade incontestável. E há aqui um detalhe técnico importante. O facto de o cardeal Bellarmino estar aberto a reinterpretar as Escrituras se houver provas do heliocentrismo mostra que não é uma heresia, mas mostra imediatamente. Eu não sei se quem nos está a ouvir está a perceber aqui mas este ponto é super importante. É que se o modelo de Copérnico fosse necessariamente uma heresia, não tinha salva possível. Não havia qualquer evidência que pudesse vir a salvar o modelo. Era heresia, ponto, não é? Mas o cardeal Bellarmino tem uma atitude muitíssimo cuidadosa. Ele diz, se realmente vierem a surgir provas de Copérnico está certo, nós temos que reinterpretar as Escrituras porque as percebemos mal. A ideia nunca é que haja erro nas Escrituras, não é? Porque as Escrituras vêm de Deus e não contêm erro. A ideia é, se realmente percebemos mal, então vamos reinterpretar, mas para isso temos que ter evidências, não é? Mas esta postura só é possível se realmente não estivermos a falar de matéria herética. Se a matéria fosse herética, nem sequer havia espaço para rever as interpretações, não é? É isso que é muito interessante, Gonçalo. E para se ver a autoridade e a importância que a Igreja dá à opinião do cardeal Bellarmino, é preciso não esquecer que o cardeal Bellarmino é santo e é doutor da Igreja. Sim. Portanto, sim, não é uma pessoa qualquer. Sim, não é um... Pronto. Não é um tipo qualquer que ali andava. Portanto, quando alguém disser, Gonçalo, a Igreja Católica condenou o modelo de Copérnico por ser herético, esta afirmação não está correta. E esperemos que com estes episódios fique claro que quem está a afirmar isto não olhou para os documentos com o cuidado que eles merecem. A famosa comissão de teólogos reuniu-se em privado, foi-lhe dado um pedido de fazer um parecer, fizeram um parecer. Essa comissão, sim, achou que o modelo era herético, mas isso não se tornou num decreto para toda a Igreja. E é preciso ter a noção disso. Já falámos que o decreto do índice comenta livros, não tem o peso doutrinário que tem o Santo Ofício. Não houve um documento do Santo Ofício a definir o modelo de Copérnico como herético. Felizmente. Portanto, sim, é uma coisa, no fundo, disciplinar. Sim. Não é? É uma decisão disciplinar e não uma decisão doutrinal. É isso mesmo. É muito importante essas distinções. Pode-se questionar a prudência dessa decisão disciplinar, mas... E agora, Gonçalo, tu podias fazer agora de advogado do diabo, não é? E desafiar-nos aqui a pensar da seguinte forma. Muito bem. Bernardo, Gonçalo, vocês estão nessas bizantinices de distinção do que é doutrina, do que é disciplina. Tudo isso é muito bonito e se queremos ser rigorosos temos que ir a esse detalhe. Mas o trabalho científico, os cientistas, a ciência, a astronomia, foi ou não foi afetada pelo decreto índice que suspendeu o livro do Copérnico? Essa é que é a pergunta que o advogado do diabo nos faria neste momento, não é? Eu podia fazer, mas tu já fizeste, Bernardo. Eu acho que o que é importante é darmos voz ao ouvinte, não é? Que é garantir que, mas sim. Não é garantir que o ouvinte que nos está a ouvir pensa, espera lá, mas isto é tudo muito bonito, não é? Mas a verdade é que o livro foi proibido, não é? Então vamos lá pensar. Não só foi proibido o livro, como a proibição chegou a todos os cantos da Europa com grande velocidade, não é? E encontramos aqui um detalhe muito engraçado, não é, Gonçalo? Encontramos este detalhe. Aliás, este detalhe, qualquer pessoa que nos está a ouvir pode ir ao site da Torre do Tombo. Nós depois vamos colocar o link para qualquer pessoa poder ir ver as aulas, as notas da aula da esfera no Colégio Santo Antão em Lisboa, onde hoje em dia é o Hospital de São José, porque o professor italiano Giovanni Lembo, professor do Colégio Romano, deu aulas durante pouco mais de 2 anos em Lisboa, aulas de astronomia, nas quais ensinou os vários modelos, o modelo de Ptolomeu, o modelo de Tycho Brahe, o modelo de Copérnico, mas também ensinou os alunos em Lisboa a construir telescópios galileanos. E é no contexto destas notas, desta aula da esfera que o Lembo deu em Lisboa, que nós sabemos que a notícia chegou a Lisboa
muito depressa. E vamos agora citar da mão do próprio Lembo. O Lembo, apesar de ser italiano, as suas notas estão em português. E ele dá nota nos seus rascunhos de aulas, dá nota daquilo que aconteceu em Roma, do decreto do Papa Paulo V, diz ele. Donde, com muita razão, o Papa Paulo V condenou a opinião contrária por errónea, juntamente com os livros impressos nos quais alguns pretendiam defender que tal opinião não repugnava as sagradas letras. Portanto, quem tiver curiosidade, vamos colocar o link para o manuscrito Livraria 1770, que no fundo tem as notas fascinantes, a nível também de conteúdo científico, as notas fascinantes deste professor jesuíta italiano que ensina os alunos lisboetas a construir telescópios galileanos e que está super a par dos decretos romanos, não é? E que informa os alunos do que se está a passar em Roma. Naturalmente, concordando com a decisão do Papa Paulo V em suspender as opiniões imprudentes dos copernicanos. Porque os jesuítas é preciso voltar aos episódios passados, não é? Eram dos que estavam na posição aristotélica, não é? Portanto, tendencialmente. Sim, e os jesuítas, ainda por cima, como falámos, tinham sempre a opção, que foi o que eles fizeram, de ir para um modelo Tycho Brahe, um modelo geocêntrico, mas um modelo no qual os planetas orbitam o Sol, não é? E que é um modelo que é cinematicamente equivalente ao modelo de Copérnico e permite explicar o que se observa no céu. Respeita a física da época e respeita as observações. É isso mesmo. Mas vamos então perceber um bocadinho, não é, Gonçalo, o que é que seguiu este decreto de 1616, não é? O livro de Copérnico não ficou proibido para sempre, não é? A ideia desse livro, tal como o livro sobre Jó, do Diego de Zúñiga, esses livros iriam ser revistos para voltar a circular. Os livros eram livros considerados de qualidade e que mereciam circular, só precisavam de emendas. E então nós encontramos nos papéis do Santo Ofício e da Congregação do Índice, encontramos aqui umas notas de uma autoria incerta, que são provavelmente a autoria de um cardeal, o cardeal Caetani. Estas notas terão sido escritas ou no próprio ano do decreto ou no ano seguinte, porque o cardeal Caetani morre em 1617. E quais são as emendas que se devem fazer ao livro de Copérnico? Primeiro diz o autor deste documento, será o cardeal Caetani, imaginam os historiadores, que a obra é muito útil para cálculos astronómicos. E a obra contém grandes quantidades de observações astronómicas que foram feitas em séculos anteriores. Portanto, não há nenhuma dúvida que os censores, não é, que querem que o livro volte à circulação, acham que ele merece voltar à circulação porque a obra é muito útil e de grande qualidade. Por outro lado, o que diz o autor desta nota interna, né, com as emendas que se deviam fazer, diz que o livro de Copérnico não se pode reconciliar com a terra imóvel de Ptolomeu e de Tycho Brahe, porque senão vai-se destruir a obra. Portanto, eles também negam que seja possível, não é, deturpar o que o Copérnico queria. O Copérnico, claramente, era heliocêntrico e portanto, não se pode distorcer a obra sem a deturpar. Então, o que é preciso fazer, diz aqui este censor, é transformar as passagens categóricas, que dizem que a Terra se move, torná-las em hipotéticas. É o que é preciso fazer. Se a obra for... No fundo é aquilo que estávamos a dizer, não é? O problema é ele dizer que a realidade é assim e não dizer é possível que seja assim ou imaginando que é assim. E já reparaste, Gonçalo, que há aqui uma série de cuidados que são surpreendentes para quem acredita no mito do conflito entre a Igreja e a ciência, não é? Há aqui uma série de detalhes deste censor da Inquisição que são muito interessantes e surpreendentes. A apreciação da qualidade científica da obra de Copérnico, a vontade de não distorcer o que o autor quis, não é? De não destruir a intenção do autor e de procurar aqui, no fundo, salvar a obra, tornando o que é categórico em hipotético. E não ter simplesmente dito, pronto, isto não se pode imprimir e pronto. Ah, sim, lá está. É preciso também perceber aqui uma coisa, não é? Devia tê-lo feito. É preciso perceber que há aqui um certo contexto, que é as pessoas sábias que trabalhavam nestes temas iriam pedir este livro. Ou seja, há um público científico, é preciso perceber isto, há um público científico que precisa de consumir estes livros pelo seu trabalho, para dar aulas, pela sua investigação, e por isso, se Roma fechasse completamente a porta, ia ter muitas de refilar e a dizer nós temos que ter acesso a este livro. Portanto, Roma tem aqui a pressão de, num tempo mais ou menos rápido, rever o livro de Copérnico, porque é um livro que é preciso e que tem um público. E até é de espantar como é que isso demorou 4 anos, não é? Sabe-se que o Francesco Ingoli, esse doutor canónico, mas também homem de ciência, trabalhou nestas emendas, e temos aqui, em resumo, 4 preocupações que as emendas vão ter. Tudo o que é categórico de que a Terra se move passa para hipotético. Todas as
defesas de que o modelo heliocêntrico é real devem ser transformadas em afirmações acerca da utilidade do modelo para salvar as aparências, na lógica de que o modelo é útil para salvar as aparências, ou seja, para representar aquilo que se vê, e não como uma verdade física concreta. Também é interessante aqui a nota contra o modelo de Copérnico, que os copernicanos, falámos nisto, Gonçalo, achavam que o universo era vastíssimo, porque eles usavam isso para responder ao Tycho Brahe. O Tycho Brahe dizia, ao longo do ano não se vê paralaxe, por isso a Terra não se move em torno do Sol, porque se houvesse esse movimento anual em torno do Sol, nós devíamos ver as estrelas a mudarem de posição consoante estivéssemos no inverno versus verão, ou na primavera versus outono. Então dizia Tycho Brahe. E ele tinha razão. Tycho Brahe dizia, não há paralaxe. E o que é que respondia ao copernicano? Senhores, que é um argumento pela omissão, não é? Um argumento pela negativa. Dizia, não há paralaxe porque o universo é vastíssimo. É vastíssimo e por isso é que não há paralaxe. Então aqui e nós falámos já nisto nos episódios anteriores. Tinham razão também. E também tinham razão. E falámos nisto também nos episódios anteriores, não é? Mas as emendas vão também corrigir os poucos pontos em que o Copérnico fala da vastidão do cosmos, não porque houvesse um problema para a doutrina em relação a isso, mas porque a vastidão do cosmos era um argumento usado para ir contra a ciência da época e contra, em concreto, a solução de Tycho, que era uma solução muito diplomática. Por fim, a palavra sidus, que era aplicada para objetos que se movem por cima da cabeça, o censor também, sempre que se encontra a afirmação de que a Terra é um sidus, é um astro, o censor quer remover isso, para no fundo vincar que a Terra estável e móvel no centro do cosmos, como dizia Aristóteles, é algo que não se vai alterar enquanto não houver provas a favor dessa alteração. E é interessante porque isto é uma mão cheia de correções e nós vamos depois colocar na pasta partilhada algumas censuras feitas à mão pelo próprio Galileu. O Galileu, como bom católico que era, não é? Assim que olhou para o decreto da Congregação do Índice, foi ao seu exemplar, que ele tinha em casa. O Galileu tinha uma edição do livro de Copérnico, a edição Basel, que é de 1566. Recordar já agora que a edição primeira da obra de Copérnico foi no ano em que Copérnico morreu, não é? Portanto, 1543. A segunda edição, de Basel, é de 1566. E essa é a edição que o Galileu tem em casa. E o Galileu vai ao próprio aplicar as censuras. As pessoas não era como se as pessoas mandassem um livro para um armazém em Roma e havia lá um batalhão de gente a fazer riscos. Não. Era muito caro imprimir livros. Os livros tinham muito valor, eram muito caros. E por isso saía o decreto e os bons católicos pegavam no decreto e em casa rasuravam. Ora, o que é que acontecia, Gonçalo? Nós gostamos de livros, e repara que dá a rasurar um livro com 50 anos. Sim, um livro já antigo, não é? Um livro que tinha valor, não é? E agora podemos imaginar, quem gosta de livros, o que é que acaba por fazer, não é? Risca o texto conforme o decreto do índice manda, mas continua-se a poder ler o texto. E nós vamos partilhar aqui convosco alguns exemplos em que o próprio Galileu censura, não é? Já é mais do que eu faria. Eu punha uma folha lá dentro a dizer nota. Nota, uma errata, tinhas uma errata, não é? Que era para não fazer riscos, exato. Não é? E se calhar havia quem fizesse isso, não é? Pôr erratas, não é? Para mostrarem que estavam a obedecer ao decreto do índice, mas sem estragar o próprio do livro, não é? Mas enfim, isto que estamos a dizer não é nada polémico. Os estudadores de ciência estão cada vez mais a descobrir que a censura não impedia os especialistas de ter acesso aos livros, de os pedir, e quando os pediam, de ler o que lá estava, não é? Porque as caixas e os riscos não eram suficientes para destruir o texto original. Era passar uma mensagem. Isto era uma censura muito soft. Não, o objetivo era passar uma mensagem. O objetivo não era combater o conhecimento. Isso é tudo uma mitologia, é tudo uma ficção que surge no século XIX, não é? Nos pais da teoria do conflito, não é? Mas a Igreja não estava contra o conhecimento de forma alguma. E há aqui um detalhe interessante também, quando um historiador de ciência, que morreu recentemente, o Owen Gingerich, um dos especialistas na obra do Copérnico, se pôs a fazer os censos de descobrir por toda a Europa onde é que restam exemplares do livro do Copérnico, da primeira e da segunda edição, ele encontrou e analisou 500 cópias do De Revolutionibus, espalhadas por toda a Europa. E o que é interessante aqui descobrir? É que ele descobriu que apenas uma cópia em 12, 8% das cópias, é que estavam emendadas de acordo com o Decreto de Roma. Ou seja, 11 cópias em 12 estavam intactas. Estavam sem qualquer censura. E adivinha lá, Gonçalo, em que país é que existem
mais cópias censuradas hoje em dia? Em que parte da Europa? É assim, tendo em conta que o caso foi na Inquisição Romana, não é? Em princípio, Itália, Sim, talvez. em Itália, cerca de 60% das cópias existentes do livro de Copérnico têm as censuras que Roma impôs, mas no resto da Europa predominam as cópias não censuradas. Aqui em Portugal, nós temos 7 exemplares do De Revolutionibus, 3 da primeira edição, Nuremberg, e 4 da segunda edição de Basel, e estas 7 valiosíssimas cópias do De Revolutionibus não têm nenhuma censura, estão intactas. Por isso... Eu disse talvez, mas eu já tinha visto isto na preparação. mas que estávamos aqui a ver as notas. Mas repara que isto é engraçado, ou seja, qual é realmente o atraso para a ciência que isto tem, não é? Porque se só se censura na Polícia Itálica, não é? Que é onde o Papa tem mais poder temporal, e o livro circula por todo lado, e mesmo onde é censurado consegue-se ler o que está debaixo dos riscos, não é? Vale a pena perguntar qual é o efeito real desta censura. E depois estamos aqui a fazer um parênteses em torno das consequências do decreto do índice, não é? Daqui a pouco já vamos voltar à vida do Galileu, mas tem piada partilhar com os nossos ouvintes algumas situações sui generis que nós descobrimos, e fica aqui o nosso agradecimento ao nosso amigo Nuno Castelo Branco, um competentíssimo historiador de ciência, portuguesíssimo, e amigo nosso, que temos a honra de ser nosso amigo, e ele é que nos alertou para isto. Então, agora o que segue deve-se aqui ao Nuno Castelo Branco, que partilhou connosco estes fatos interessantíssimos. Então sucede que em 1641, ou seja, 8 anos depois da condenação do Galileu, em que no fundo imaginaríamos que tudo estaria proibidíssimo, não é? O Galileu está em prisão domiciliária, não é? Eis senão quando o seu diálogo, o Diálogo dos Máximos Sistemas do Mundo, que é o livro que o vai levar à prisão domiciliária, o Diálogo de Galileu aparece em latim, em França, na cidade de Lyon. É uma obra sem imprimatur, atenção, portanto não estamos a dizer que esta obra foi publicada com autorização da Igreja, não é? Mas França era um país católico, obviamente, não é? E não só em França se podia ler o diálogo, 8 anos depois da condenação do Galileu, como ainda por cima o editor que imprimiu este diálogo achou que era útil, não é? Que ia vender mais livros, não é? Colocar como bónus no final do livro a obra do Padre Foscarini, que foi aquela obra proibida pelo Index. Que era aquela que nem estava lá para correção. Nem sequer era para ser corrigida, não é? Portanto, a carta do Padre Foscarini a defender que o modelo de Copérnico é compatível com as Escrituras é um bónus para os compradores franceses desta edição do diálogo que aparece em Lyon, não é? Há aqui um contexto interessante, não é? Que é o Parlamento francês fazia muitas vezes ouvidos mocos aos decretos da Inquisição Romana. Não foi só neste caso, não é? Portanto, era fácil a outros países católicos ignorar alguns decretos disciplinares que vinham de Roma. Um outro exemplo que queríamos partilhar convosco é que 4 anos depois disto, portanto, em 45, em Paris, o padre Ismaël Bouillot escreve uma obra, A Astronomia Filolaica, e nessa obra ele defende abertamente os méritos do modelo de Copérnico. Reparem como isto é curioso, não é? Temos o Galileu preso porque alegadamente se obedeceu a uma ordem em que ele não podia ensinar e defender o modelo de Copérnico. E temos um padre em Paris a fazer uma obra que defende que o modelo de Copérnico é espetacular e em debate com as ideias de Kepler, não é? do Kepler, discípulo de Tycho Brahe, não é? Como se nada fosse, não é? Como se nada fosse. Não, eu acho graça a isto, ao mesmo tempo é uma situação estranhíssima, não é? Tipo, eles em Roma pedem para fazer uma coisa e toda a gente ignora, no fundo. Eu não iria ao ponto de dizer que toda a gente ignora, porque na verdade há quem faça a autocensura dos seus livros, não é? Mas a questão é um bocado esta: qual é o efeito prático para a investigação científica? É isso que nós temos que perguntar, não é? É realmente verdade que isto atrasou a astronomia, este episódio triste? Não parece. Os historiadores de ciência, não é que o efeito seja zero, não é? Porque podemos sempre supor que uma pessoa, quando começa a escrever uma obra, não é? Se tiver a preocupação com a Inquisição, já está a escrever numa forma de autocontrole, se quisermos. Se bem que hoje em dia também existe isso, não é? Hoje em dia, quando eu escrevo um paper científico, eu sei que vai haver um conjunto de pessoas que vão escrutinar aquilo que eu estou a escrever antes de ser publicado, não é? Aqui, naturalmente, haveria todo um aspecto jurídico que não existe hoje em dia no meio científico. Hoje em dia o que se faz é uma análise, não é, entre pares de um artigo científico. Nesta altura havia o perigo de se quebrar uma lei civil, não é? E havia o perigo de um processo judicial. Portanto, naturalmente tem uma gravidade maior, não é? Mas a questão é... Ainda hoje também tens esse perigo, por isso é que existem comissões de ética. Sim, já não é uma coisa muito mais suave do que nestes tempos, não é? Da Inquisição. Mas a verdade é que quem estudava estes temas, quem gostava destes temas, podia continuar a ler os livros proibidos, podia continuar a pedi-los, e há um livro excelente da Hannah Marcus chamado Forbidden Knowledge,
em que esta historiadora, é um livro muito recente, analisa as estatísticas, neste caso livros de medicina, no caso do livro dela, livros de medicina, dos livros que eram pedidos à Inquisição e da quantidade abundante de autorizações que se deram a quem queria ler livros proibidos. Não é? Portanto, é interessante como os historiadores de ciências estão a descobrir qual é realmente o efeito que a Inquisição teve no trabalho de quem trabalhava nesta área. Não é? E é um efeito, certamente, não todo positivo, não é? Mas não é de todo o efeito castrador ou o efeito de paralisia ou de atraso científico que se costuma dizer. Não é? Isso não é tudo isso que se encontra hoje em dia nos arquivos. Sim, mas eu posso pôr-me aqui um bocadinho no lugar de advogado do diabo e dizer, tudo bem, não teve um efeito negativo porque as pessoas ouviam isto e faziam orelhas Contornavam, as pessoas contornavam. Sim, sim. Contornavam, porque podia-se dizer que a intenção era que estas obras não fossem divulgadas. Não, claro que essa é a intenção, o Gonçalo tens toda a razão, mas repara, se fosse um regime tão tirânico da Igreja Católica, a Igreja Católica falaria com o poder temporal, não é? Com o monarca ou com o príncipe, e tornava a perseguição do braço secular, não é? A da polícia, mais intensa, não é? Se fosse necessário, não é? O facto de as pessoas podiam contornar a máquina, não é? Mostra que a parte penal não era assim tão terrível como as lendas negras nos costumam contar, não é? Essa parte é que é interessante. Exato, não era como naquele sketch dos Monty Python. Não é? Nobody expects the Spanish Inquisition. Exatamente, isso é levado ao extremo, não é? O efeito negativo da Inquisição. E temos aqui mais alguns exemplos. Temos ainda o famoso padre e cientista Pierre Gassendi, que escreve em Paris uma obra em 1647, com um título gigantesco, Institutio Astronomica Juxta Hypotheses tam veterum quam Copernici et Tychonis, em que ele defende os méritos do modelo de Copérnico. Interessante uma obra, o Gassendi acreditava que o modelo de Copérnico era valioso como hipótese, mas no fim o padre Gassendi opta pelo modelo de Tycho Brahe por razões teológicas, por causa das escrituras, para obedecer ao sentido habitual das escrituras. Mas é para vermos, mais uma vez, que a proibição que se fez ao Galileu, pelos vistos, em França estava-se à vontade, não é? Para falar sobre este tipo de temas. E em Portugal e Espanha, temos aqui alguma... Não tenho dados, por acaso não tenho dados. Indicação em relação a isso? Para além do que falámos há pouco. Temos a indicação que falámos há bocado, não é? Que o decreto do índice chegou muito pouco tempo depois a Lisboa, mas... Deve ser que não sei, mas temos a quem perguntar. Podemos perguntar aos nossos amigos historiadores de ciência. Exato, podemos pôr aqui num episódio futuro de esclarecimento. Vamos descobrir qual foi o efeito disso nos autores que trabalhavam temas científicos em Portugal. Porque em Portugal havia uma influência importante da Companhia de Jesus, não é? Dos jesuítas, e que transmitiam muito rapidamente estas informações científicas para todo o território português. Sim. Não sei se já falámos aí daquele exemplo do poucos anos depois os jesuítas estarem a ensinar pessoas na China a construir telescópios de Galileu, não é? Exatamente, sim. O padre Manuel Dias, não é? Que levou as descobertas de Galileu à China e ao imperador da China. Sem dúvida, portanto, a rede de ensino jesuíta tinha esse efeito disseminador do conhecimento científico. Acho que fica para um próximo episódio vermos como é que isto foi recebido nos meios. Eu diria que não terá sido muito diferente do que aconteceu em Roma, Gonçalo, em que o Colégio Romano mudou todo, até o Padre Clávio, mudou todo, com a descoberta das fases de Vênus, mudaram todos no modelo de Ptolomeu para o modelo Tycho Brahe, porque era um modelo tranquilo em relação às escrituras. Sim, a julgar aqui pelo mapa que temos nas nossas notas, com as várias cópias que foram encontradas e se estavam rasuradas ou não, eu diria que a situação é muito semelhante à de França, pelo menos só com este dado. Não sei não sei o resto do contexto, não é? Sim. Mas apenas com este dado parece-me ser uma situação muito semelhante. E para fecharmos aqui este parênteses dos efeitos da censura ao copernicanismo, trazemos aqui mais um exemplo interessante. Em 1656, em Bolonha, é publicado um conjunto das obras do Galileu Galilei. Reparem como isto é interessante. O Galileu morreu em prisão domiciliária, viveu vários anos preso em casa, em Arcetri, perto de Florença, às portas de Florença. Ele morreu a 8 de janeiro de 1642. E 14 anos depois, quase nada, não é? Para um homem que foi condenado com o aparato com que ele foi condenado, não é? Bolonha está a editar as obras de Galileu Galilei. Esta edição das obras de Galileu Galilei inclui o seu livro sobre as manchas solares, inclui as defesas do copernicanismo que ele fez nas polémicas com o padre Scheiner, inclui, no fundo, uma série de obras de polémica que ele já vinha desde trás, como temos estado a ver, não é? A defender o modelo de Copérnico. Não inclui o diálogo, ou
Ou seja, a obra que o levou à condenação, essa obra está fora desta edição das obras do Galileu. Em Bolonha toda a gente sabe, mas só para reforçar, Bolonha é Itália, no coração da Itália. Sim, não é? Bolonha é coração da Itália, quer dizer, sim. Até, nem sequer na fronteira um sítio assim recôndito, é mesmo Não, lá no meio. e Bolonha, o monarca de Bolonha é o Papa. Bolonha está nos Estados Pontifícios, por isso estas coisas não acontecem sem mais nem menos, não é? E o que é interessante para mostrar aqui a boa vontade da edição desta obra de Galileu Galilei é que esta coletânea termina com a última obra científica do Galileu, que é uma obra que o Galileu escreve no ano 38. Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno alle due nuove scienze. Esta obra, que é a obra mais importante da carreira de Galileu, que vai lançar as raízes para uma nova física, no fundo é uma obra precursora de Newton. É uma obra que vai ajudar bastante a termos mais tarde o Newton com o seu contributo fantástico para o movimento dos corpos e para a física. E esta obra, que já é escrita pelo Galileu em prisão domiciliária, faz parte desta edição das obras de Galileu que aparece em Bolonha, 14 anos depois da morte do Galileu. Reparem como rapidamente a memória do Galileu foi, a pouco e pouco, recuperada mesmo em Itália. Fechado este parênteses, vamos regressar ao nosso Galileu. O que é que acontece, Gonçalo, entre esse decreto do índice, em 1616, e aquele ano fatídico 33 em que Galileu é julgado e condenado? Muita coisa acontece, não é? Eu acho que entramos aqui numa fase ascendente para o Galileu. Essa fase ascendente mais à frente vamos ver, vai levar à eleição do seu grande amigo, o cardeal Maffeo Barberini, vai ser eleito Papa. O Papa que depois o vai condenar, ironicamente, Papa Urbano VIII. Pronto, e com isto em mente, acho que estamos a chegar à altura adequada para fazermos aqui mais um intervalo. Voltamos já com... Voltamos já com o resto do nosso caso Galileu. Portanto, não saiam daqui. Exato. Até já. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Talvez Sarsi pense que a filosofia natural é um livro de ficção criado por um homem, como a Ilíada ou o Orlando Furioso. Livros nos quais a coisa menos importante é saber se o que lá se diz é verdade. Sr. Sarsi, não é assim que as coisas são. A filosofia natural está escrita naquele grande livro, o Universo, que está continuamente perante os nossos olhos. Mas não podemos compreender se não aprendemos, primeiro, a linguagem e compreendemos os símbolos no qual está escrito. Este livro está escrito na linguagem da matemática. E os seus símbolos são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem a ajuda dos quais é humanamente impossível compreender uma única palavra acerca dele. Sem eles, vagueamos em vão através de um labirinto escuro. Aqui temos, senhoras e senhores, Galileu Galilei no seu Il Saggiatore. Quem é que é este Sarsi? Este Sarsi é o pseudónimo do Padre Grassi, do qual já falámos, não é? Portanto, é interessante, não é? Ele está praticamente a dizer que o Padre Grassi é analfabeto na matemática. Basicamente é o que ele está aqui a dizer. Então, Sr. Padre, isto de matemática não é consigo, não é? Você devia dedicar-se à pastelaria, se calhar, não é um bocadinho o que ele está a dizer. Mas num tom mais sério, Gonçalo, estavas há bocado a dizer uma coisa acerca disto, num tom mais sério. O que é que isto mostra de interessante? Não, mas eu acho que esta passagem é interessante em dois pontos. Um que nós vemos aqui continuamente nestas interações, que é o nível azedo da ironia. Da interação. A ironia amarga. É? Portanto, não... Sim, se por um lado é engraçado para nós que estamos a ler, por outro... É uma situação desagradável que se calhar não havia necessidade, não é? Não havia necessidade disto. Mas, ao mesmo tempo, vemos aqui o Galileu que já envolto numa forma de pensar que vai ser importantíssima aqui mais tarde para o desenvolvimento da ciência. Bom, aqui e mais tarde. Que é esta ideia essencial de que a matemática é a ferramenta adequada para descrever a realidade. Reparem como ele diz que a filosofia natural... Porque
a ciência da altura, não é? Portanto, aliás, ainda hoje em dia PhD, não é? O PH é de filosofia, não é? Sim. A filosofia É natural daí que vem. está escrita naquele grande livro que é o Universo, que está continuamente perante os nossos olhos. Portanto, é a realidade à nossa volta. E como vimos, Gonçalo, era por cima uma ideia que já o célebre matemático jesuíta Cristóvão Clávio, não é? Da geração anterior do Galileu, já estava convencido da importância da matemática e por isso é que a colocou com um papel de destaque no currículo de ensino dos jesuítas. Mas é esta visão, quer do Padre Clávio, quer do Galileu, de que a matemática é a linguagem do cosmos, que vai permitir um salto dramático no desenvolvimento da ciência. É absolutamente revolucionária. É absolutamente revolucionária. E pronto, e ele já afirma isso claramente aqui nesta citação. E pronto, e com base nisto, vamos ver que as situações vão se desenrolar, não é? E chegamos ao ponto em que... Estamos a ver o que é que acontece desde o decreto índice até à eleição do seu amigo Papa Barberini. E este período histórico é ocupado por polémicas. Não é? Já falámos aqui, Gonçalo, sobre as polémicas cortesãs e como era importante para a dinâmica cortesã esta troca de galhardetes, não é? Entre o Galileu e os seus adversários e também, muitas vezes, a autoridade científica que era o Colégio Romano e os padres jesuítas que lá ensinavam. E o ano de 1618 fica na história da ciência como o ano em que surgem nos céus 3 cometas, um dos quais particularmente visível, e estas observações dos cometas vão dar um mote para mais uma série de debates científicos de pôr os cabelos em pé, em que, no fundo, os adversários não se poupavam uns aos outros. Então, isto deu que falar, não é? Isto deu muito que falar, muito que falar. Isto começa... Como falámos... Exato. Como falámos na primeira... penso que foi na segunda parte desta série, na altura... Segundo a física de Aristóteles, não é? Os cometas seriam fenómenos atmosféricos porque acima da Lua tudo era perfeito, tudo era imutável e, portanto, como os cometas sendo uma coisa variável, teria, segundo essa teoria, que ser um fenómeno atmosférico. E quando isto aconteceu aqui nesta data, não é? Século XVII, houve aqui várias pessoas que foram tentar confirmar isto, não é? E ver o que é que conseguiam concluir. E é interessante, é interessante dizer porque é que isto também chamou a atenção de todos os sábios da época, porque estes 3 cometas apareceram no outono de 1618 numa sucessão muito rápida, ou seja, estes cometas quase que não houve tempo entre uns e outros, e o terceiro, o último de todos, era de tal forma grande e brilhante que ficou visível de novembro até janeiro do próximo ano, ou seja, isto deu que falar durante muito tempo. E o que vamos ver aqui é uma disputa um bocadinho estranha, porque nesta disputa vamos ver o Galileu, curiosamente, a ficar do lado dos argumentos aristotélicos. Ele nunca fazia isso, não é? Ele que normalmente era o anti-aristotélico, não é? Ou seja, vamos ter aqui o Galileu a defender que os fenómenos dos cometas poderão ser atmosféricos contra o padre jesuíta Orazio Grassi, o principal astrónomo em Roma do Colégio Romano, que vai publicar no ano seguinte, no começo do ano seguinte, vai publicar a obra De Tribus Cometis Anni, 1616, e ele vai defender que estes cometas estão muito para lá da atmosfera e até para lá da Lua. Gonçalo, queres explicar-nos aqui um bocadinho? O Padre Grassi. Sim. Não, eu ia dizer primeiro que ao mesmo tempo é interessante ver que Galileu não... Às vezes, e tenho algum receio que tenhamos passado um bocadinho essa ideia, mas não era todo o objetivo. Galileu, às vezes, por aquilo que nós dissemos, pode parecer que ele está a querer repudiar tudo o que era ciência anterior a ele, não é? Tudo o que era aristotélico. Mas aqui vemos que na realidade não. Portanto, na realidade, aquilo em que ele está a repudiar Aristóteles é aquilo que vai contra o trabalho dele. Sim. Não é? Porque estamos a ver aqui outro aspecto da física de Aristóteles, em que Galileu não tem problema nenhum em apoiar esse aspecto, porque não vai diretamente contra aquilo que ele estava a fazer. É isso, e eu até acho que é mais do que isso. Eu acho que o próprio Galileu, de forma mais ou menos consciente, alterava os seus argumentos em função do opositor, porque nós nunca podemos perder de vista a dinâmica da corte. Estas disputas não eram só pessoais. O Galileu estava a defender o bom nome do seu patrono, da Casa Medici, e depois mais tarde também do Papa, quando o Papa vai também subsidiar o Papa Barberini, ainda não estamos lá, vai depois também subsidiar o Galileu. O Galileu vai ter que defender os seus patronos, enquanto que o Padre Grassi tem que defender a reputação do Colégio Romano, como a principal associação de astrónomos da cristandade. No fundo, esse era o estatuto do Colégio Romano. Eles eram a NASA da época. Isto ajuda um bocadinho a perceber. O Colégio Romano era a elite da astronomia no mundo cristão.
Portanto, cada um tem um nome a defender, não é? E esse tipo de argumentos de reputação tem um peso muito maior às vezes do que o rigor científico ou do que a coerência de uma obra para outra, não é? E aqui temos o Galileu a ficar do lado de Aristóteles a dizer que os cometas poderão ser, ele não conclui com certeza, mas que poderão ser movimentos que acontecem na atmosfera. E a razão pela qual... E é interessante... Pois, vamos lá isso. É interessante ver aqui o... Sim, é interessante ver aqui o motivo dos dois argumentos. Portanto, no fundo, Galileu está do lado de Aristóteles, não é? Portanto, é a ideia tradicional de que acima da Lua nada muda e, portanto, este tipo de fenómenos, se existe mudança, tem que ser abaixo da Lua e, portanto, atmosférico. Mas há aqui umas observações interessantes que este matemático, o Padre Grassi, não é? Fez relativas ao paralaxe. Nós já explicámos penso que foi na segunda parte deste episódio, esta questão do paralaxe, o que é. O paralaxe, no fundo, vou explicar outra vez, mas o paralaxe é quando a posição de um objeto próximo muda em relação a objetos distantes por causa da mudança da posição do observador. Um exemplo disto muito simples, que eu acho que tem no outro episódio, é se nós estivermos a olhar para a parede do outro lado da sala e pusermos o nosso indicador à frente do nosso nariz, não é? Estamos a olhar para o indicador e temos a parede da sala como fundo. Se eu fechar um olho, olhar para o meu dedo e depois trocar de olho e continuar a olhar para o dedo, eu vejo que a posição do dedo muda em relação à parede do fundo da sala. Portanto, isto é o paralaxe. Sim, porque nós temos dois olhos, não é? Que estão separados, não é? Por X centímetros, não é? Exato, porque num dos casos estou a utilizar um olho como observador, no outro caso estou a utilizar o outro. Portanto, num episódio passado nós falámos deste exemplo do paralaxe em relação às estrelas, que era feito tirando a medida da posição da estrela quando estamos, por exemplo, no verão e outra vez quando estamos no inverno, que a Terra está em cantos opostos da órbita. E isso é a mudança da posição do observador e em princípio deveria permitir observar paralaxe. No tempo do Galileu não permitia, porque o paralaxe é muito pequenino, porque as estrelas estão muito, muito distantes, mas hoje em dia isso utiliza-se e é possível estimar a distância às estrelas mais próximas dessa forma. Aqui, neste caso, foi diferente. Porquê? Porque estamos a observar um cometa. Um cometa é um objeto que muda muito rapidamente de posição no céu, não é? Mesmo que se mantenha aparentemente imóvel numa noite, certamente não se pode esperar 6 meses para fazer a observação e ver que ainda está no mesmo sítio, não é? Então aqui usaram na mesma este princípio do paralaxe e, no fundo, fizeram observações em cidades diferentes, com bastante distância, e a distância era suficiente para se conseguir ver o paralaxe da Lua, mas com essa distância não se conseguia ver nenhum paralaxe no cometa. Pelo menos eles não conseguiram observar. E a conclusão que tiraram é que se vemos o paralaxe da Lua e não vemos o paralaxe no cometa, é porque o cometa está bastante mais longe do que a Lua, e era no fundo o argumento aqui do Padre Grassi, não é? Que é um argumento que não é novo, porque já o Tycho Brahe tinha a mesma análise aos cometas. E aqui encontramos talvez a principal razão, ou uma das principais razões, para o Galileu estar a discordar desta gente. É que não esquecer que o Galileu evita falar o Tycho Brahe, e quando fala o Tycho Brahe é para discordar. Porque o Tycho Brahe é o adversário. A tradição ticoniana é o inimigo a bater, não é? Porque enquanto Tycho Brahe for popular, não é? O modelo de Copérnico não pode pegar, não é? Enquanto houver Tycho, não há Copérnico. Sim, porque o Galileu aqui no fundo está a escolher os seus adversários, claro. Não é? Portanto, ele está a escolher o meu adversário. Vamos ignorar este Tycho Brahe que está para ali, que diz umas coisas que são parecidas com as minhas, mas que respeitam a física da época. Vamos ignorar que ele existe. Vamos focar-nos aqui no Ptolomeu, que eu tenho as observações das fases de Vênus e sei que está errado. Portanto, o meu adversário é este, que eu sei que está errado, e não o outro que diz assim umas coisas que se calhar... Exatamente, não é? O Galileu faz muitas vezes silêncio sobre Tycho Brahe. Desta vez ele está a ir claramente contra os ticonianos, não é? E o Padre Grassi é claramente um ticoniano, como eram os jesuítas do Colégio Romano na época. E mais do que isso, há amigos de Galileu que começam a dizer ao Galileu que os ticonianos já estão a achar que o livro do Grassi e os argumentos do Grassi refutaram o Copérnico. Portanto, já estão a ir mais além do que o texto poderia dizer, e no fundo já estão a dizer: olha, Galileu, tenha atenção que aqui o Padre Grassi está a refutar o teu modelo querido Copérnico, não é? Isto já começa a enervar o Galileu. O Galileu fica muito chateado
com esta obra da Tribus Cometis, do Padre Grassi. E nós, tem aqui um detalhe pitoresco, Gonçalo, que nós não resistimos a partilhar com os nossos ouvintes, mas ele ficou tão chateado com esta obra que o Galileu, quando comprou o seu exemplar, quando foi à livraria comprar o seu exemplar, e quando o trouxe para casa, enquanto o lia, ele não resistiu a rebuscar insultos do pior que há nas margens do livro do Padre Grassi. E então, nós vamos ler-vos os insultos no italiano original, mas não vamos traduzir, está bem? Não vamos traduzir. Até porque eu não sei o que é que isto significa. Não é fácil traduzir. Imagina-se ligeiramente. Mas tem piada que isto, o som destes insultos em italiano é tão vivo que nós percebemos que são insultos terríveis. Então, o que é que o Galileu rabiscou nas margens do livro de Padre Grassi? Pezzo d'Asinaccio. Pezzo d'Asinaccio é um deles. O outro é Bufalaccio. Vilan Poltrone, esse também. E depois há este que é espetacular. Balordone. Eu não sei o que é, mas deve ser terrível. Bom, é assim, eu também não sei o que é isto. É assim, se há ouvintes aqui que falam italiano e que entendem o que é que. Eu não resisto a ir aqui ao Google Translate. Olha, acabei de fazer agora a tradução. Não, se calhar é melhor não fazermos isto no ar. É alguém que engana. Talvez um aldrabão, não sei se é uma tradução boa seria. Um aldrabão? É alguém que engana. Que é Balordone. Sim, Balordone é alguém que engana. Parece-me, deve ser pior, não sei porque deve ser pior. Mas é interessante ver. Vamos ficar por aqui porque temos que manter isto apto, family friendly. Sim, family friendly. Pode haver adolescentes a ouvir isto, não é? Exato. Mas no fundo esta inimizade com o Padre Grassi não fica por aqui, porque depois o Galileu vai pedir a um dos seus alunos e amigos para escrever um livro chamado Discorso da Comete. O livro tem como suposto autor, o Mario Guiducci, que é um aluno Galileu, mas na verdade os historiadores estão quase convencidos que o livro vem do próprio Galileu. E é nesta obra que o Galileu argumenta que os cometas não são objetos reais, mas sim feitos atmosféricos, não é? É esta obra que também está cheia de ironia e está cheia de piadas ácidas e de comentários desagradáveis, vai começar cada vez mais, não vai começar, mas vai aumentar o afastamento de Galileu dos jesuítas. Os jesuítas cada vez mais vão ficar irritados e até magoados com a atitude que o Galileu tem para com os seus astrónomos. Segue-se uma outra obra de resposta. O Padre Grassi escreve, com pseudónimo, a Libra Astronómica Ac Filosófica, mais um livro de polémica e pancadaria. Depois, 3 ou 4 anos depois, o Galileu publica Il Saggiatore, em que no fundo ele responde à obra do Grassi, também sempre num tom bastante agressivo. Estas obras são interessantíssimas, nós não vamos analisá-las aqui ao detalhe, porque senão esta saga teria o dobro do tamanho, mas convidamos a procurar. Estes livros todos podem-se comprar e podem-se ler. Tudo isto é prosa divertida e ácida. Ou seja, acreditem que nunca viram um livro de ciência tão divertido. Livros de ciência tão pouco aborrecidos. Imagino se houvesse Facebook nesta altura. Esta malta... Isto era mesmo... Ninguém fazia inimigos. Isto era mesmo guerras mortais. Mas esta guerra mortal torna-se realmente um bocadinho mais mortal no ano de 1926, porque a certa altura o Padre Grassi, já talvez saturado de tanta maldade, porque o Galileu era excelente a humilhar os adversários. O Galileu era excelente a mostrar como os adversários eram uns completos idiotas, eram uns completos imbecis, porque ele retratava as ideias do adversário na pior luz possível, não é? E o Padre Grassi, talvez já irritado com isso... É aquilo que é conhecido como a falácia do espantalho. Sim, retratar o adversário como um espantalho, tal e qual, como o pior possível, não é? E isto chega aqui num ponto, Gonçalo, em que, mais uma vez, os adversários ultrapassam aqui a fronteira na direção da doutrina, não é? E da heresia. Porque o Padre Grassi, a certa altura, numa das suas várias respostas, na sua Ratio Ponderum Libre et Sim Bella, nesse livro, ele acusa Galileu de negar que, quando se dá a transubstanciação eucarística, ele acusa Galileu de negar que as espécies sensíveis permanecem na hóstia consagrada. Ou seja, ele, no fundo, nega que o cheiro, ou acusa Galileu de negar que a cor, o cheiro e o tato e os aspectos sensíveis da Eucaristia permaneçam
na hóstia. No fundo está a acusar o Galileu de uma heresia contra a Eucaristia, que é das coisas mais graves que pode acusar alguém num país católico em que opera a Inquisição. E isto já é... E repara como é o tipo de acusação que hoje em dia não teria o peso que tinha. Nenhuma, mas nesta altura isto era... Na altura. Isto, sei lá, eu acho que hoje em dia se poderia comparar isto quase como o mais... Bem, era bem mais grave do que o exemplo que eu vou dar, não é? Mas o exemplo que eu vou dar é um exemplo menos grave, mas seria como difamar alguém, por exemplo, ou era algo que... Ou dizer que ele era racista. Sim, é um crime, no fundo, na altura era um crime. Sim, um crime canónico. E ao ponto que o Padre Grassi até escreve esta expressão em latim, que é uma expressão mesmo para causar revolta no leitor. Ele diz, depois de insinuar que o Galileu comete esta heresia contra a Eucaristia, diz horret animus cogitare, ou seja, a alma horroriza-se só de pensar que o Senhor Galileu nega as espécies sensíveis na transubstanciação. Portanto, vejam aqui a carga de retórica, não é? A alma até se horroriza com as ideias do Senhor Galileu, não é? Realmente é uma coisa inacreditável. E ao mesmo tempo, olhando para isto, tanto de um lado como do outro, isto acaba por ser uma coisa um bocado triste, não é? Porque, no fundo, é triste. Temos um conjunto de insultos de parte a parte muito que vão triste, escalando até chegar a este ponto. É claro que ele não devia ter dito isto, não é? E está a mudar completamente o assunto, portanto está a falar de uma coisa que não tem nada a ver, não é? Portanto, viu que não estava a ter grande sucesso na parte científica, então passou para a acusação de heresia, mas ao mesmo tempo isto não é inocente da parte do Galileu também, não é? Todo. Não há aqui inocentes. Não há aqui ninguém inocente. Não há aqui ninguém inocente. Não há aqui ninguém inocente. Escalando. Terminadas aqui a parte das peripécias, vamos aqui a uma parte feliz da vida do Galileu. O seu amigo, o seu grande amigo, por uma circunstância de felizes acontecimentos, vai se tornar Papa. Estamos no ano de 1624, quando o cardeal Maffeo Barberini é eleito Papa, e poucos meses antes, para nós vermos aqui o tom desta amizade, poucos meses antes, o cardeal Barberini, ainda não Papa, vai escrever uma carta. Bernardo, acho que olhando aqui para esta posição, não é? Acabando aqui neste ponto de interesse o amigo do Galileu que se tornou Papa, acho que é a altura ideal de fazermos uma pequena pausa. Então fazemos uma pequena pausa, sim. Para darmos algum descanso aos nossos ouvintes. Portanto, não saiam daqui, porque vamos já ver o que é que aconteceu com o amigo do Galileu que se tornou Papa. Até já. Parece que afinal vamos ter que ficar por aqui, mas de qualquer forma esperamos que tenham gostado deste episódio do caso Galileu, mais esta continuação desta saga em que continuamos as aventuras deste nosso herói, não é? Do Galileu. A continuação deste episódio será lançada em breve, daqui a 2 semanas. Até lá, se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast e a terem a certeza que nunca perdem nenhuma atualização. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.